Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Estou com vocês hoje, dia 28 de novembro de 2024, quinta-feira, são 17 horas aqui na capital de São Paulo. Este é o programa Alquimia das Ideias. Sou João Paulo Hack Miranda. É sempre um prazer e uma satisfação estar com vocês toda semana, sempre trazendo um novo tema, sempre trazendo uma nova reflexão e naturalmente ligada com temas ligados à busca da espiritualidade, do autoconhecimento, temas ligados à teosofia, ao hermetismo, à cabalá, ao tarô, à astrologia e por aí vai. Filosofia também, mitos, mitologia, enfim, todo esse compêndio simbólico que nos ajuda a decifrar os enigmas, decifrar as maias, o que nós chamamos de maias, as ilusões que nos rodeiam no decorrer das nossas vidas. Gente, aproveitando que hoje hoje é meu aniversário, dia 28 de novembro, hoje é a minha renovação solar. Todo ano, quando nós fazemos aniversário, é um período. O dia do nosso aniversário é um dia mágico, é um dia importante. Por isso que é importante que nós celebremos, é importante que nós busquemos uma conexão maior com nós mesmos, uma conexão maior com a nossa espiritualidade, com a nossa consciência. Procuremos elevar a nossa vibração. Lógico, isso o ano inteiro, mas especialmente no dia do nosso aniversário, porque no dia do nosso aniversário, todo ano, a renovação solar significa justamente isso. O nosso sol natal, que é representado simbolicamente pelo nosso coração, que é o nosso centro, ele se renova energeticamente todo ano. Então, quanto mais conectado você tá, quanto mais conectada você tá a esse princípio, a essa ideia, naturalmente, mais o seu próprio sol interno te nutre, te nutre de vida, de saúde, de felicidade, de alegria, de prosperidade, de bênçãos e por aí vai. O nosso principal mestre espiritual, aliás, o nosso principal não, gente, o nosso verdadeiro mestre espiritual é o nosso Deus interno, é o nosso eu superior. E onde ele se encontra dentro de nós. Nós somos uma projeção de Deus, uma projeção da nossa centelha divina e nós não somos uma parte dele. Nós somos, na verdade, porque Deus não se divide. Deus é uno e indivisível. Nós somos uma projeção. E a partir dessa projeção, como se fosse uma sombra, nós vamos procurando nos conectar cada vez mais à nossa fonte primordial, a que nós podemos chamar também, muitas tradições, filosofias, religiões, falam do Pai Eterno, né? O retorno à casa do Pai Eterno, que é o nosso Deus interno, nosso eu superior, nosso mestre verdadeiro. Aproveitando então esse ensejo, eu vou falar um pouco, pessoal, dos ciclos. Os ciclos de 7 anos, os nossos ciclos de vida, que são divididos especialmente em ciclos setenários. Setenários. Eu especialmente estou fazendo essa passagem de um ciclo setenário. Então torna esse meu aniversário deste ano de 2024 ainda mais importante. Nós sabemos que a própria. Podemos dizer que a própria ciência já reconhece isso, a medicina já reconhece que o ser humano, nas nossas próprias questões fisiológicas, nós passamos por mudanças significativas a cada 7 anos. Então, a nossa vida, os nossos ciclos de vida, eles são delineados pelo ciclo de 7. O cabalístico número 7, e 7, não por acaso, naturalmente, é o número que rege a nossa evolução, que rege a evolução humana e que rege a evolução do universo, que rege a evolução cósmica. Os ciclos
de evolução, eles são regidos sempre pela escala do 7. Portanto, conosco, seres humanos, isso não podia ser diferente. Então, gente, nós temos dos 0 aos 7 anos de idade, nós temos a nossa primeira infância. Então, até os 7 anos de idade, nós somos muito conectados ainda à nossa fonte primordial. Por isso que as crianças até 7 anos, normalmente elas têm até uma faculdades metafísicas. É muito comum as crianças terem algum tipo de vidência e terem uma sensibilidade muito grande. A alma da criança ainda está em formação. A criança nessa idade ela ainda tem uma conexão energética e mais até do que energética, uma conexão ainda muito forte, profunda com a mãe, com o útero materno, com a fonte. Com 7 anos, a criança começa a ser alfabetizada, por exemplo. Antigamente as crianças começavam a ir para a escola com 7 anos. Hoje em dia, em virtude das mudanças aí dos dias atuais, as crianças começam a ir para a escola, às vezes não tem nem um aninho já vai para a escolinha. Mas, de qualquer forma, o processo de alfabetização começa aos 7 anos. Aliás, Rudolf Steiner, que foi um grande ser, uma grande consciência, uma das maiores consciências que já passaram aqui pela face da Terra, não tenho dúvida disso. Rudolf Steiner, um grande teósofo, e ele foi também um grande educador. Foi ele que fundou a pedagogia Waldorf. E o Rudolf Steiner, como um grande estudioso e um grande teósofo, um grande espiritualista, ele recomenda que a criança só começasse a ir para a escola e ser realmente alfabetizada a partir dos 7 anos. Porque a partir dos 7 anos a criança já tem uma maturidade maior. Tá? É um ponto a ser refletido, né? A se fazer uma reflexão. Aí, gente, nós temos a fase dos 7 aos 14 anos. Então aí começa a fase da socialização da criança. A criança começa a socializar mais, né? São os coleguinhas, os amiguinhos de escola, a vida lúdica da criança. Essa idade entre os 7 e os 14 anos, nós associamos a figura de Mercúrio, a figura arquetípica de Hermes, Mercúrio, a criança. Então a leveza, a alegria de viver, a curiosidade, até os 14 anos. 14 anos é um marco do início da adolescência, então é uma transição entre o infantil e o adulto. Então aí a criança passa por transformações, começa a passar por transformações na sua própria fisiologia, no seu próprio corpo, tanto os meninos como as meninas, e também na parte de alma, na parte anímica, na parte psíquica. Por isso que é normal que na adolescência a criança... Vou chamar de criança, tá? Na minha época os adolescentes eram crianças, hoje em dia já não. Mas enfim, as crianças de 14 anos de idade, por volta de 14, 15 anos, 16, passa por normal passar pela fase dos questionamentos, pela fase da rebeldia. É intrínseco ao processo. É o início do terceiro ciclo de 7 anos. E esse ciclo de 7 anos, ele vai terminar esse terceiro ciclo, passa para o quarto ciclo, quando aí a pessoa completa 21 anos de idade. Por isso que não, por acaso, os 21 anos de idade são considerados a maioridade verdadeira. Então aí a pessoa já tem uma maturidade, os homens e as mulheres, para as questões aí da vida adulta. Tá? Inclusive na parte de maturação sexual, tanto na parte física como na parte psíquica. É interessante isso, a pessoa, isso pelo lado da espiritualidade, tá, pessoal? A pessoa só está madura o suficiente para começar a ter uma vida sexual ativa a partir dos 21 anos. A mulher até um pouco antes, porque a mulher amadurece um pouco mais cedo,
18, mas o homem 21. Mas de qualquer forma, como o marco é 21 anos, isso falando por uma questão de salubridade da alma e do corpo físico. Tá? Assim como a criança só está madura o suficiente para começar a ser alfabetizada aos 7 anos, aos 21 a pessoa aí sim já está com maturidade, teria, né, a maturidade suficiente para começar a exercer as questões da vida adulta e que envolvem a vida sexual, a atividade sexual, tá bom? Dentre outras coisas. Geralmente aos 21 anos a pessoa está no auge da programação do que será a sua vida no futuro. Então a pessoa está fazendo faculdade, está naquele início de vida, os planos para o futuro. 21 anos, realmente presta atenção, você que já passou dos 21 anos, se não foi uma idade marcante para você. Para mim foi muito. E você que ainda não chegou aos 21 anos, preste atenção. É uma idade muito mágica também, é uma idade muito forte, 21 anos. Esse é o quarto ciclo. Depois, o quinto ciclo de vida começa aos 28 anos. 28, que também é um número com um componente mágico, poderia dizer, muito forte, o número 28, porque o 28 é um número que representa o próprio ciclo lunar, de 28 dias. Então tem uma relação muito forte da relação com anímica, das nossas questões psíquicas, tá certo? E também o número 28, ele representa um padrão de julgamento para todos nós. Então 28 anos normalmente é uma idade em que é normal nós passarmos por alguma espécie de crise. Uma crise interna, uma crise de valores, 28, 29 anos, o que também corresponde, gente, ao que nós chamamos na astrologia do primeiro retorno de Saturno, tá? O primeiro retorno de Saturno ocorre aí quando nós temos 28, 29 anos e Saturno é o senhor das responsabilidades, da austeridade, o senhor da sabedoria também. Saturno representa um planeta, representa uma consciência que é o nosso mestre interno, mas é aquele mestre duro, aquele mestre que nos cobra, que nos desafia para fazer com que nós cresçamos, amadureçamos, acho que é isso, né? Amadureçamos, que nós realmente cresçamos, tá? Então é crescimento, amadurecimento, a fase dos 28 anos, normalmente é a fase que as pessoas começam a pensar em casar, em se casar, às vezes é uma fase, quando a pessoa adquire uma independência maior, às vezes vai morar sozinho, deixa a casa dos pais, enfim. É também um período muito, muito intenso, essa fase aí, vamos dizer, dos 28 até os 30 anos. Depois nós chegamos ao sexto ciclo de vida, 35 anos. 35 anos, que já representa aí um início, uma maturidade num sentido de auge, né? 35 aos 42 anos. Podemos dizer que nós temos um auge de energia, um auge de disposição, de crescimento. Geralmente essa fase nós somos muito focados no trabalho, na nossa ascensão profissional. Normalmente, né, nessa fase a pessoa ainda não despertou muito para as questões mais existenciais. Isso não é regra, isso depende de cada pessoa, mas vamos dizer que uma pessoa média, assim, comum, um ser humano comum, ele vai estar muito mais ligado nesse período a questões materiais, aquisição de bens, aí compra casa, compra alguma coisa, não é? Vai estimulando aí muito relacionado ao trabalho e à vida profissional. Aí, gente, 42 anos é o sétimo ciclo de vida, né? Nós chegamos ao sétimo ciclo de vida, 42 anos, é o auge da maturidade, né? Da conquista da maturidade. Eu coloco 42 anos como um marco. Se fala muito na crise dos 40, que quase todas as pessoas passam por essa crise dos 40 anos. E realmente é muito comum. Astrologicamente, eu atribuo muito
Existe uma questão ligada aos ciclos de Saturno também, que os ciclos de Saturno estão ligados também à escala do 7, sétupla, mas aí eu atribuo aos 40 anos o ciclo de Urano. É quando Urano, que é um planeta, Urano é o planeta que traz acontecimentos imprevistos, que traz momentos que provoca muitas vezes momentos de crise, que nos fazem para nos fazer despertar para outras coisas, para questões mais internas, para questões mais existenciais. Então, por isso que é chamada essa fase de uma fase de crise. E Urano, nessa fase, por volta aí dos 42, 43, 44 anos, ele sempre vai estar fazendo uma oposição ao nosso Urano no mapa astrológico natal, tá? Então fatalmente ele vai mexer em alguma coisa. Aí é lógico, vai depender do setor da vida onde você tem o seu Urano natal. É uma questão de astrologia, tá bom? Mas presta atenção, é um período que muitas pessoas às vezes não conseguem aguentar muito o tranco, falando no português claro, e vão procurar ajuda. Então é muito comum as pessoas irem procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, né, de uma profissional, de um psiquiatra, de uma psiquiatra. É muito comum as pessoas terem processos mais depressivos nessa fase e, e é comum, mas ao mesmo tempo, se a pessoa procura estar mais conectada a um despertar para algo maior, a um despertar para uma espiritualidade, é uma fase extremamente rica nesse sentido, gente. Não tenham dúvida disso. Se você já passou por essa fase, presta atenção. Se você ainda não passou também, presta atenção. É interessante porque 42 é o dobro de 21. É a sua segunda, é como se fosse uma segunda maioridade, tá certo? Depois, o oitavo ciclo de vida começa aos 49 anos. Aí 49 é uma marca muito forte também, porque a partir dos 49, qualquer pessoa, homem ou mulher, podemos dizer que as faculdades mais sutis, elas são muito mais potencializadas. Então, é um momento muito propício a você despertar a sua espiritualidade, a você começar a trabalhar a sua espiritualidade, você começar a buscar o seu autoconhecimento. Os 49 anos ele representa também dentro da astrologia o primeiro retorno de Quiron, e Quiron é o terapeuta. Quiron é o centauro, que é o curador ferido. Então, essa fase dos 49 aos 56 anos é um período que, se você está atento a isso, você tem muita coisa a desenvolver nesse processo de busca de espiritualidade, de um sentido para a sua vida, de autoconhecimento. Se você aproveitar isso, você chega ao nono ciclo de vida, 56 anos, tá se sentindo muito mais íntegra, se sentindo muito mais íntegro, equilibrado, entendendo melhor os mistérios da vida, entendendo que a vida física é passageira, mas que a vida espiritual é eterna. Depois de 63 anos, vejam, se você entra no 10º ciclo de vida, dos 63 aos 70 anos. E o 10 é um número que... O 9 representa um fim de ciclo. E o 10 é um novo recomeço. Então, nós temos que procurar parar com essa ideia de velhice, né? De que a pessoa, 63 anos é uma idade aí de aposentar. Não, vamos parar com isso, gente. 63 anos deve ser uma idade de um novo recomeço, sabe? Podemos falar uma nova juventude, mas é uma juventude de alma, é uma juventude interna. Porque você chega a um ponto de maturidade que, se você sabe aproveitar bem os seus potenciais, isso se torna, você chega cada vez mais ao ponto da sabedoria, tá? Que vão ser, aí a questão da sabedoria vai delinear o seu 11º e o seu 12º ciclo de vida. Então, dos 70 aos 77, o 11º. Então, buscando uma integração cada vez maior com você mesma, com a sua espiritualidade, com as forças latentes da natureza, e essas forças latentes
ocultas, sutis, que residem dentro de você também, tá? E aí, podemos dizer, o 12º ciclo de vida é dos 77 aos 84 anos. Isso não significa que você vai falecer aos 84 anos. Estou dizendo que isso é um padrão arquetípico de uma média de vida de um ser humano. Existem pessoas que morrem jovens, existem pessoas que desencarnam um pouquinho mais tarde, existem pessoas que passam os 84. Nós desejamos que isso aconteça cada vez mais e deve acontecer, não é, com o avanço da medicina e também com esse retorno cada vez maior de temas ligados ao autoconhecimento e à espiritualidade, também nos auxiliando a uma maior longevidade. Eu não tenho dúvida de que o despertar da consciência está diretamente ligado também à preservação da nossa saúde, ao equilíbrio da nossa saúde, e cujo resultado certamente vai ser uma longevidade maior. Então pode ter certeza que nas gerações futuras o ser humano vai viver bem mais, tá certo? Mas os ciclos de 7 vão permanecer, tá? Essa escala de 7, aí vamos chegar 84 aos 91 anos, vai ser um 13º ciclo e por aí vai, tá certo, gente? Então eu deixo aqui, eu lanço essas ideias, eu lanço essas reflexões, espero que isso sirva não apenas como reflexão, mas como uma ação para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você está distanciado de si mesmo, a hora é agora. Você pode ter tá me assistindo com 14 anos de idade, ou com 21, ou com 28, ou com 35, ou com 49, 56, 63, 70, 84. Você está assistindo agora, você fala, puxa, tô precisando dar uma despertada nesse meu lado, tô precisando trabalhar isso. A hora é agora, vamos começar a trabalhar. Como, João? Vai buscar. Busca onde você se sente melhor, busca uma linha espiritualista, uma linha filosófica. Compra um livro, começa lendo um livro, pega o Caibalion, compra o Caibalion, que são os 7 princípios herméticos, começa a ler, procura entender. Aí, pode ter certeza, quando você busca uma conexão consciente com a espiritualidade, com o invisível, com as consciências superiores vão naturalmente começar também a estabelecer uma conexão com você, tá bom? É isso. E estamos entrando na Era de Aquário, e a Era de Aquário é a Era das conexões. Vamos então, pessoal, nos conectar. Deixo aqui meu beijo, meu abraço a vocês, um excelente fim de semana e vamos aí também nos preparando para 2025. Eu tenho muitas atividades, ainda vou fazer atividades em dezembro, vou divulgar aqui na rádio e também estou preparando grandes atividades no ano de 2025, tá bom? Vamos aí projetar desde já um grande ano para todos nós. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.